Há algo acontecendo no mundo espiritual e muita gente não percebe. Deus está abrindo olhos, ajustando percepções e entregando visão espiritual para pessoas comuns no meio da rotina, enquanto lavam a louça, cuidam da casa, vão para o trabalho ou deitam cansadas no fim do dia. E se eu te dissesse que talvez isso já esteja acontecendo com você, mas você ainda não tinha entendido o que era? Antes de continuar, eu já quero te pedir uma coisa muito simples, mas muito importante. Se inscreva neste canal e já curta este vídeo agora. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e continua caminhando com a gente em tudo o que Deus ainda quer falar com você aqui. Talvez, nos últimos tempos, você tenha percebido que algumas coisas mudaram dentro de você. Situações que antes pareciam normais começaram a incomodar. Conversas vazias, fofocas, brigas desnecessárias. Tudo isso começou a te cansar de um jeito diferente. Ao mesmo tempo, momentos simples passaram a ter um peso maior. Uma palavra no culto, uma música que toca no rádio, uma lembrança que vem do nada enquanto você está no ônibus ou arrumando a casa. É como se Deus estivesse chamando sua atenção o tempo todo por pequenos detalhes. Isso é um sinal de visão espiritual sendo despertada. Quando Deus dá visão espiritual, Ele não faz isso só em cima de um púlpito ou em grandes experiências emocionais. Ele começa nos bastidores da vida. É quando você está preocupado com a família, com a saúde, com as contas, com o futuro, e de repente algo dentro de você te empurra a orar, a refletir, a olhar para o céu em vez de se afogar nos problemas. É como se Deus estivesse te dizendo em silêncio: olha além do que você está vendo, tem algo maior acontecendo. Fica comigo até o final desta mensagem, porque o que vamos conversar aqui pode te ajudar a entender muitas coisas que você já sentiu e não soube explicar. O que vem lá no final é importante para o seu posicionamento espiritual e pode ser a resposta que você vem pedindo a Deus há muito tempo. Na Bíblia, isso acontece o tempo todo. Em um momento, alguém só enxerga o problema. No outro, Deus abre os olhos e a pessoa passa a ver o cuidado dele. Foi assim com o servo de um profeta que, num certo dia, só via inimigos cercando a cidade. Ele ficou com medo, achando que era o fim. Mas o profeta orou e pediu para Deus abrir os olhos daquele servo. Quando isso aconteceu, ele enxergou que por trás de tudo havia um exército celestial protegendo. O cenário era o mesmo, mas a visão era outra. É isso que a visão espiritual faz. Não muda, de cara, tudo ao seu redor, mas muda a forma como você enxerga o que está acontecendo. Talvez você tenha notado isso em situações simples. Um convite para um lugar que por fora parece bom, mas algo dentro de você diz: não vai. Uma conversa em que todo mundo está rindo, mas o seu coração aperta, como se tivesse algo errado ali. Ou ao contrário, dias difíceis, contas apertadas, notícias ruins, e mesmo assim nasce dentro de você uma paz que não combina com o que está acontecendo. Não é ilusão, não é fraqueza. É Deus afinando o seu olhar como quem ajusta o foco de uma lente. A visão espiritual não é para te assustar, é para te guardar. Quando Deus te deixa mais sensível, não é para te encher de medo, é para te dar direção. Ele te mostra ambientes que não fazem bem, amizades que não ajudam no seu crescimento, escolhas que parecem boas, mas te afastariam da presença dele. Ao mesmo tempo, ele te mostra oportunidades simples, onde você pode ser luz. Uma ligação que você sente que precisa fazer, uma mensagem de consolo que você sente vontade de mandar, uma oração que nasce por alguém que mal fala com você, mas que Deus coloca no seu coração. O céu se comunica de forma muito concreta no dia a dia. A diferença é que, quando não temos visão espiritual, tudo parece coincidência. Quando Deus abre o nosso olhar, a gente percebe que não é acaso. É cuidado. Assim como Jesus enxergava além da aparência das pessoas,
via a dor escondida por trás do sorriso, via a fé por trás de uma atitude simples. Deus começa a te ensinar a olhar assim também. Você passa a perceber quando alguém está precisando de uma palavra, quando um ambiente está pesado, quando uma decisão vai te afastar do caminho ou te aproximar ainda mais de Jesus. E aqui vai um conselho que pode parecer simples, mas é sério. Não ignore o que você tem sentido. Se ultimamente você está mais atento, mais incomodado com algumas coisas, mais sensível durante uma oração ou um louvor, não trate isso como algo normal. Pergunte ao Espírito Santo o que ele quer te mostrar. A visão espiritual não é um dom de poucos. É um cuidado de Deus com quem está disposto a caminhar mais perto dele. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar alguns sinais claros de que Deus está te dando visão espiritual. Sinais que aparecem dentro de casa, na rua, na igreja, no trabalho, nas relações do dia a dia. E lá no final, vou te falar de um sinal que muita gente confunde com cansaço, com emoção, com coisa da mente, mas que, na verdade, pode ser um dos maiores sinais de que Deus já está conduzindo o seu olhar para um lugar mais profundo. Se tudo isso já está fazendo sentido para você, é porque Deus já começou esse processo há um tempo. Hoje, Ele só está colocando luz sobre aquilo que você já vinha sentindo sem entender. E a partir de agora, você não vai mais olhar para essas coisas como peso, mas como um convite. Um convite para enxergar com os olhos da fé, caminhar com mais prudência e se aproximar de Jesus, não só com palavras, mas com um coração que enxerga o que Ele está fazendo. Quando Deus começa a te dar visão espiritual, quase sempre o primeiro sinal aparece de um jeito silencioso, dentro de você. Não é um grande barulho no céu, não é uma cena extraordinária aos olhos de todo mundo. É algo que começa no coração. Coisas que antes pareciam normais passam a incomodar. Lugares que antes te deixavam à vontade começam a gerar um peso estranho. Palavras que antes saíam com facilidade agora parecem exageradas, vazias ou fora do cuidado de Deus. É como se uma luz se acendesse por dentro e começasse a mostrar o que você nunca tinha enxergado. Isso costuma acontecer no meio da rotina, justamente quando você acha que nada de espiritual está acontecendo. No ônibus cheio, no trânsito, lavando louça, cuidando de netos, arrumando a casa, mexendo no celular antes de dormir. De repente, algo que sempre fez parte do dia a dia começa a perder o sentido. Aquele programa que você assistia, aquela conversa que sempre rendia risadas, aquele hábito que parecia inofensivo, tudo isso começa a gerar um incômodo diferente. Não é culpa, não é vergonha, é um aviso. Deus está mexendo na sua visão por dentro. Na Bíblia, muitas vezes Deus começou assim, ajustando aquilo que ninguém via. Antes de mudar o lado de fora, Ele tratava o lado de dentro. Foi o que aconteceu com pessoas que caminharam com Jesus. Em certo momento, eram guiadas pelo costume, pela opinião dos outros, pela emoção. Depois de um encontro verdadeiro com Ele, passaram a enxergar a si mesmas de outra forma. De repente, o jeito de falar, de reagir, de tratar as pessoas começou a mudar. Não porque alguém obrigou, mas porque o coração foi tocado. E quando o coração muda, a visão muda junto. Esse primeiro sinal de visão espiritual aparece quando você começa a se observar mais. Palavras que antes você soltava sem pensar passam a incomodar depois que são ditas. Você sente que poderia ter sido mais dócil, mais paciente, mais calmo. Reações que você justificava com "eu sou assim mesmo" passam a te pesar. Não é o inimigo te acusando, é Deus te convidando a ser diferente. Ele está mostrando que a visão espiritual não é só para enxergar o que está errado nos outros, mas para perceber o que ainda precisa ser tratado dentro de você.
Ao mesmo tempo, Deus começa a te mostrar o lado bom das coisas, com mais clareza. Situações que pareciam apenas dores do dia a dia passam a ter outro significado. Uma porta fechada que antes gerava revolta, hoje gera reflexão. Você começa a olhar para trás e perceber que, se aquela porta tivesse se aberto, talvez tivesse sido pior. Um atraso, um desencontro, um não que você recebeu ganham um novo sentido. Proteção. A visão espiritual te faz ver o cuidado de Deus em momentos que antes você chamaria de azar ou abandono. No cotidiano, isso pode aparecer de forma muito simples. Você está prestes a responder uma mensagem no impulso, mas algo dentro de você diz para esperar. Está quase aceitando um convite, mas sente que deve recusar. Está decidido a tomar uma atitude por raiva, mas sente uma pausa, como se o coração freasse por dentro. Essa pausa nem sempre é a mente. Muitas vezes é Deus segurando sua mão, ajustando a sua visão para que você não se deixe levar apenas pela emoção. Ele está dizendo: olha de novo, pensa melhor, não decide só pelo que você está sentindo agora. Outro ponto importante desse primeiro sinal é que você começa a se importar mais com a presença de Deus no dia a dia. A oração deixa de ser apenas um momento isolado e passa a se misturar com a rotina. Você fala com Deus enquanto anda na rua, enquanto dobra a roupa, enquanto espera um exame, enquanto prepara o café. Não é uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. É simples, um desabafo, um pedido de ajuda, um agradecimento rápido. Mas, por trás disso, há algo muito profundo acontecendo. Seu olhar está se voltando mais para o céu do que para o problema. Esse despertar também te faz olhar diferente para as pessoas. Antes você só via o comportamento. Agora começa a enxergar a dor por trás dele. Alguém grosso, distante, fechado, passa a ser visto como alguém ferido, cansado, sobrecarregado. Em vez de julgar, você passa a sentir vontade de orar. Essa mudança é um sinal claro de visão espiritual, porque Jesus fazia exatamente isso. Ele via além da superfície. Quando olhava o doente, o excluído, o pecador, ele enxergava a história, a ferida, a necessidade. Deus começa a te ensinar a fazer o mesmo dentro da sua realidade, com a sua família, seus vizinhos, seus colegas. Isso não significa que você vai viver em um mundo místico, vendo sinais em tudo, se afastando da realidade. Pelo contrário, a visão espiritual te deixa mais pé no chão, mais consciente das escolhas, mais atento aos riscos, mais sensível à voz de Deus. Você continua vivendo sua vida, fazendo suas tarefas, cuidando das suas responsabilidades. Mas agora há uma atenção diferente no coração, uma percepção que te acompanha. Você passa a escolher melhor o que consome, com quem caminha, o que alimenta a alma. Esse primeiro sinal também pode te fazer sentir um certo estranhamento. Você pode ter a sensação de que não encaixa mais em alguns lugares, que não consegue mais fazer parte de certas conversas, que não se sente à vontade em certos ambientes. Isso não é sinal de orgulho, é sinal de mudança. Quando Deus começa a abrir seus olhos, Ele vai te tirando aos poucos de tudo o que te prende ao que não faz bem. Ele não arranca tudo de uma vez, mas começa a mostrar com clareza o que precisa ser deixado para trás. Se você está vivendo isso, saiba que não é exagero, nem fraqueza, nem sensibilidade demais. É Deus trabalhando. É Ele limpando o olhar, tirando a neblina, te preparando para enxergar com mais clareza o que vem pela frente. Assim como muitas histórias bíblicas mostram pessoas sendo despertas por dentro antes de viver algo grande com Deus, você também pode estar nesse momento de despertar. E agora eu quero te perguntar de forma bem simples, para que você coloque em palavras o que talvez já esteja sentindo há tempos. Você tem percebido Deus mexendo no seu interior, mudando a forma como você vê situações, pessoas e até você mesmo? Se isso faz sentido,
Escreva nos comentários: Deus está abrindo os meus olhos. Essa frase é mais do que um comentário, é um posicionamento. É como dizer para Deus: eu reconheço o que o Senhor está fazendo e eu quero continuar. Depois que Deus começa a mexer no seu interior e mudar a forma como você enxerga a si mesmo, um segundo sinal da visão espiritual costuma aparecer. Ele começa a revelar coisas que estavam escondidas. Não é que de repente tudo fique perfeito e organizado. Pelo contrário, muitas vezes parece que a poeira levanta, que situações se desmancham, que máscaras caem. Mas, por trás disso, existe um cuidado muito grande. Quando Deus te dá visão espiritual, Ele não permite que você continue preso em mentiras, ilusões ou aparências. Ele começa a mostrar a verdade. Isso pode acontecer em áreas simples da vida. Uma amizade que você achava totalmente segura começa a mostrar um lado que você não via. Uma conversa que antes você considerava normal passa a revelar intenções que estavam escondidas. Um ambiente em que você se sentia bem começa a mostrar um clima diferente, pesado, estranho. À primeira vista, parece que tudo está piorando. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que a luz está sendo acesa. E quando a luz acende, o que estava escondido aparece. Na Bíblia, há muitas histórias assim. Na escolha de um rei para Israel, por exemplo, todos olhavam para os irmãos mais fortes, mais preparados, mais bem vistos, mas Deus deixou claro que o olhar dele não é como o nosso. Enquanto os olhos humanos viam aparência, ele via coração. Foi assim que alguém improvável, que nem tinha sido chamado para a fila, foi escolhido. Esse mesmo princípio continua valendo hoje. Quando Deus começa a abrir seus olhos, Ele te ensina a não se guiar apenas pelo que parece bonito, seguro ou religioso, mas pelo que é verdadeiro diante dele. No dia a dia, essa revelação aparece em detalhes. Você começa a perceber que certas conversas sempre te puxam para baixo, que algumas brincadeiras sempre passam do limite, que determinados conselhos, embora pareçam bem intencionados, na verdade, te afastam de uma vida mais profunda com Deus. Às vezes, você descobre algo concreto, uma mentira, uma traição, um acordo escondido, uma atitude que andava por trás da sua confiança. Em outras vezes, não há provas imediatas, mas há um incômodo que se confirma com o tempo. E quando a verdade finalmente aparece, você lembra daquele aperto no coração e entende: Deus já estava te avisando. Essa revelação não acontece só em relação aos outros, mas em relação às situações. Deus começa a mostrar que nem toda oportunidade é dele. Uma porta que parecia perfeita se fecha de forma estranha. Um acordo que parecia vantajoso desanda. Um plano que você montou com tanto cuidado simplesmente não anda. À primeira vista, você pode até pensar que é injustiça ou ataque. Mas com o tempo percebe que aquilo teria te tirado do propósito, te afastado de Jesus, enfraquecido a sua fé. E então, aquilo que doeu vira gratidão. Quem enxerga com visão espiritual começa a agradecer não só pelas portas que se abrem, mas também pelas que Deus decide fechar. Ao mesmo tempo, essa luz também entra dentro de nós. Deus revela intenções, sentimentos, feridas que estavam adormecidas. Situações do passado que você achava que já tinham sido resolvidas voltam à tona, não para te prender, mas para serem curadas de verdade. Às vezes, você se percebe agindo com dureza, com orgulho, com medo, e Deus te mostra a raiz disso. Ele te faz enxergar coisas que você não queria ver, justamente porque quer te libertar. A visão espiritual nunca é só para olhar para fora. Ela começa quando você deixa Deus iluminar o que está dentro. Esse processo pode ser doloroso. É difícil perceber que alguém não era quem você pensava. É difícil aceitar que certas alianças não faziam bem.
É difícil admitir que em alguns momentos você também errou, exagerou, se enganou, mas é nesse ponto que a visão espiritual se torna um presente precioso. Em vez de você ficar preso à ilusão, Deus te entrega a verdade. E a verdade, mesmo quando machuca, é o caminho para a restauração. Muitos viveram isso na Bíblia. Foram confrontados, tiveram a vida exposta, foram chamados à atenção, mas, depois disso, experimentaram um recomeço com Deus mais profundo do que antes. No cotidiano, essa revelação se manifesta de forma simples. Você começa a perceber que sempre volta cansado de determinados lugares, mesmo quando nada demais aconteceu. Entende que certas pessoas só se aproximam quando precisam, mas somem quando você precisa delas. Percebe que algumas falas que antes você engolia, na verdade te feriam silenciosamente. E mais do que ver, você sente que não pode mais ignorar isso. Não é orgulho nem frieza. É Deus dizendo: eu não quero que você permaneça em ambientes e relações que te afastam da paz que eu tenho para você. Ao mesmo tempo, Deus revela coisas boas. Ele mostra quem está ao seu lado de verdade. Aquelas pessoas simples que oram por você em silêncio. Aquele parente que sempre te apoia. Aquela mensagem que chega na hora certa. Ele revela mãos que te sustentam, ainda que discretas. E quando você passa a enxergar isso, o coração se enche de gratidão. A visão espiritual te ajuda a valorizar o que é sincero, mesmo que não seja perfeito ou visível para muitos. É importante entender que quando Deus revela, Ele não revela para humilhar, mas para libertar. Quando Ele mostra a verdade sobre alguém, é porque quer te proteger ou te reposicionar. Quando Ele mostra a verdade sobre você, é porque quer te curar e te amadurecer. Quando Ele mostra a verdade sobre uma situação, é porque sabe onde aquele caminho iria te levar. A visão espiritual não é um óculos de julgamento, é um cuidado de amor. É Deus dizendo: eu não quero que você ande no escuro, eu quero que você veja. Se nos últimos tempos coisas começaram a vir à tona na sua vida, se você tem visto máscaras caindo, relações mudando, coisas escondidas sendo reveladas, por mais doloroso que seja, pode ser um sinal de que Deus está te dando visão espiritual. Ele está tirando aquilo que te confunde e te impedindo de continuar caminhando em direção a algo que não vinha dele. E hoje eu quero te convidar a transformar isso em testemunho. Se você já viveu um momento em que Deus te mostrou a verdade sobre uma situação, sobre alguém ou sobre você mesmo, e isso te guardou ou te aproximou mais dele, compartilhe nos comentários a sua experiência. Escreva o que você sentir no coração. Muitas pessoas que estão assistindo podem estar passando exatamente pelo que você já viveu. E o que Deus fez na sua história pode ser a resposta que elas estavam pedindo em silêncio. Depois que Deus começa a mexer no seu interior e a revelar coisas que estavam escondidas, um outro sinal costuma aparecer. A sua sensibilidade espiritual aumenta. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas você começa a perceber que sente as coisas de um jeito diferente. Ambientes, conversas, músicas, atitudes, tudo passa a te atingir de uma forma mais profunda. O que antes era normal, agora te incomoda. E o que antes passava despercebido agora, toca o seu coração. Essa sensibilidade não tem a ver com ser fraco ou chorão. Tem a ver com o Espírito Santo afinando o seu coração. É como se ele diminuísse o barulho de fora para aumentar o som do que acontece dentro de você. Em um culto simples, uma frase te marca de um jeito especial. Em casa, lavando a louça ou arrumando a cama, vem uma lembrança, uma vontade de orar por alguém. No ônibus, no trabalho, na sala de espera de um hospital, você sente um peso diferente e, sem saber ao certo porquê, sente vontade de falar com Deus. A Bíblia mostra muitas situações em que Deus trabalhou assim. Há histórias em que pessoas comuns passaram a perceber algo que os outros não viam, porque o coração delas estava mais sensível.
Em certa situação, um profeta ouviu Deus, não no vento forte, nem no barulho, mas em uma voz suave. Isso nos ensina que muitas vezes o Espírito Santo não fala gritando. Ele fala na delicadeza de uma sensação, de um pensamento, de uma paz ou de um incômodo que ninguém mais percebe. Na prática, essa sensibilidade aparece em coisas simples. Você entra em um lugar e sente que o ambiente está pesado, mesmo que por fora tudo pareça normal. Ao contrário, às vezes você está em um lugar simples, sem nada diferente, mas sente calma, como se estivesse sendo abraçado por dentro. Em uma conversa, você percebe que por trás de risos e brincadeiras há alguém ferido, cansado, precisando de ajuda. Essa percepção não vem para te deixar com medo, mas para te mover a orar, a ter mais cuidado, a falar com amor. Outra forma dessa sensibilidade se manifestar é na adoração. Músicas que antes eram apenas bonitas passam a te quebrantar. Você começa a chorar, sem saber explicar direito o motivo. Às vezes, não é a letra, não é o ritmo, é a presença de Deus tocando em algo que estava escondido em você. Pode ser uma dor antiga, um medo, um cansaço que você sempre guardou. O Espírito Santo usa esses momentos para alcançar lugares que nenhuma conversa alcançou. Ele usa a sensibilidade para curar o que foi ficando escondido com o tempo. Essa sensibilidade também te faz perceber pessoas que precisam ser alcançadas. De repente, alguém vem à sua mente do nada. Um parente, um amigo distante, alguém que você não vê há anos. Você sente vontade de mandar uma mensagem, fazer uma ligação, fazer uma oração silenciosa. Isso não é à toa. Muitas vezes, enquanto alguém está lutando em silêncio, Deus levanta outra pessoa, em outro lugar, para se lembrar dela na oração. A visão espiritual faz isso. Conecta o coração de quem ora com a necessidade de quem sofre. Ao mesmo tempo, essa sensibilidade te ajuda a distinguir o que te aproxima de Deus do que vai te esfriar. Conteúdos que você assistia sem pensar começam a te incomodar. Palavras duras, comentários maldosos, fofocas e discussões longas passam a te cansar mais rápido. Você percebe que sai desses momentos esgotado, pesado, sem vontade de orar. E pouco a pouco, decide se afastar disso, não por achar que é melhor do que ninguém, mas porque quer preservar o que Deus está fazendo dentro de você. É importante entender que essa sensibilidade não é um dom para sentir coisas estranhas. Ela é um convite para relacionamento. Deus te faz sentir para que você aprenda a responder. Quando você sente o coração apertar, é um convite para orar. Quando sente paz, é um sinal de que pode seguir. Quando sente peso em um ambiente, é um chamado para vigiar. Quando sente compaixão por alguém, é uma oportunidade de ser instrumento de consolo. Visão espiritual não é só enxergar, é permitir que o que você vê te aproxime ainda mais de Jesus. Muita gente, quando começa a viver isso, pensa que está ficando sensível demais, ou até que está estranho. Mas na verdade é o contrário, está amadurecendo espiritualmente. Quem não sente nada corre o risco de se acostumar com qualquer coisa. Quem tem o coração sensível não aceita mais viver de qualquer jeito. Essa sensibilidade é um sinal de que o Espírito Santo está te separando, te amadurecendo, te preparando para ser usado por Deus de forma mais profunda, mesmo em coisas simples do dia a dia. Talvez você tenha se percebido mais assim nos últimos tempos. Chorando com mais facilidade, se emocionando em momentos que antes passariam batidos, sentindo mais o peso das palavras, se incomodando com ambientes que não te faziam mal antes. Talvez você tenha achado que isso era só cansaço, idade, fase da vida, mas pode ser que seja muito mais do que isso. Pode ser um sinal de que Deus está afinando a sua sensibilidade para que você aprenda a caminhar mais próximo da voz dele.
Se, ao ouvir tudo isso, você percebe que essa fase faz parte da sua realidade, não ignore. Em vez de se fechar, fale com Deus sobre o que está sentindo. Peça a Ele equilíbrio, direção, discernimento. Peça que Ele te ensine a entender o que é emoção e o que é realmente o Espírito Santo te guiando. Deus não quer te confundir, Ele quer te conduzir. E quanto mais você conversar com Ele sobre o que sente, mais clara ficará a diferença entre o que vem dele e o que vem apenas da sua alma cansada. E agora, eu quero te convidar a fazer algo que pode fortalecer outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Se você tem sentido essa sensibilidade aumentar, se chora na presença de Deus, se sente o ambiente mudar quando começa a orar, se percebe coisas que antes ignorava e isso te puxa para mais perto de Jesus, escreva nos comentários: "O Espírito Santo fala comigo". Essa frase simples pode ser a confirmação que alguém precisava para entender que não está sozinho nesse processo. Depois que Deus começa a mexer no seu interior, revelar o que estava escondido e aumentar sua sensibilidade espiritual, um outro sinal costuma aparecer na vida de quem está recebendo visão espiritual: o tempo do silêncio. É aquele período em que você continua orando, continua buscando, continua crendo, mas parece que o céu não responde. As coisas não se resolvem na velocidade que você gostaria. As portas não se abrem como você esperava. E por mais que você busque entender, as respostas não chegam. Para muita gente, esse é o momento de maior confusão. Mas espiritualmente, é um dos sinais mais profundos de que Deus está trabalhando em você. O silêncio de Deus não é descuido. Ele não esquece de quem ora, não ignora quem clama, não vira o rosto para quem o busca de verdade. O que acontece é que em alguns momentos Ele decide ensinar você a caminhar pela fé e não pela emoção. Quando tudo está claro, quando os sinais parecem evidentes, é mais fácil continuar. Mas quando o cenário fica confuso e a resposta não vem, é aí que a visão espiritual começa a amadurecer de verdade. Você deixa de depender do que sente e passa a depender de quem Deus é. Na Bíblia, há muitas histórias assim. Há pessoas que passaram por fases em que parecia que nada acontecia, que tudo estava parado, que Deus havia se calado. Mas mais tarde, ficou claro que nos bastidores, Ele estava alinhando tudo. É como alguém que trabalha nos bastidores de uma peça. O público não vê, mas sem aquele trabalho, o espetáculo não acontece. Na sua vida, muitas vezes é assim. Enquanto você pensa que nada mudou, Deus está ajustando pessoas, situações, caminhos e até o seu coração para que tudo aconteça no tempo certo. No dia a dia, esse silêncio aparece de maneiras bem comuns. Você ora por uma resposta específica e ela não vem. Pede uma direção clara e continua sem saber qual passo dar. Espera uma mudança rápida na família, na saúde, nas finanças e tudo parece igual. Em alguns momentos, a sensação é de estar andando em círculos. Você acorda, faz o que precisa ser feito, tenta permanecer firme, mas sente que está no modo espera. É aqui que muitas pessoas pensam em desistir, mas é justamente aqui que Deus está ensinando algo que não se aprende em nenhum outro lugar: permanecer. Esse tempo de silêncio é como uma sala de aula onde Deus te ensina a confiar mesmo sem entender. Ele te convida a continuar orando mesmo sem sentir arrepio, a continuar crendo mesmo sem ver sinal, a continuar amando mesmo sem ser correspondido da forma que esperava. É nesse ponto que a visão espiritual se separa das emoções. Você pode até sentir medo, cansaço, insegurança, mas lá no fundo, algo insiste em dizer: continua, Deus não abandonou você. Essa voz mansa e insistente é fruto da visão espiritual amadurecendo. Muitas vezes, esse período vem acompanhado de uma sensação de solidão. Pessoas que antes estavam perto se afastam, conversas diminuem,
apoio diminui. Você pode até olhar em volta e pensar que ninguém entende o que você está passando, mas mesmo isso pode fazer parte do plano de Deus. Quando Ele quer te ensinar a ouvir a voz dele, muitas vezes Ele diminui o barulho das outras vozes. Não é que Ele queira te isolar, é que Ele quer que você descubra que mesmo sem plateia, Ele continua presente. Esse silêncio também revela o que está dentro do coração. Em tempos assim, aparecem perguntas que estavam escondidas. Será que Deus me ama mesmo? Será que eu tenho valor? Será que minha oração faz diferença? Deus não se assusta com essas perguntas. Pelo contrário, Ele as permite emergir para que você não viva de uma fé superficial, repetindo frases prontas, mas possa construir uma confiança verdadeira que suporta dias bons e dias difíceis. A visão espiritual te ensina a ser honesto com Deus e, ao mesmo tempo, a continuar crendo mesmo quando as respostas não chegam na hora. Há situações em que, no meio do silêncio, Deus parece exigir passos que você não se sente pronto para dar. É como alguém caminhando sem ver o fim da estrada, mas que ouve no coração um convite para seguir mais um pouco. Você continua indo ao culto, continua abrindo a Bíblia, continua tentando fazer o que é certo, mesmo sem sentir aquele fogo de antes. Isso não significa que você esfriou. Muitas vezes significa que você está amadurecendo. A fé que permanece sem emoção constante é a fé que cria raízes profundas. No cotidiano, esse período pode se misturar com consultas médicas demoradas, processos que não andam, situações familiares que se arrastam por anos. Em tudo isso, Deus pode estar trabalhando em camadas que você não enxerga. Ele mexe em perdões pendentes, em traumas antigos, em medos que você sempre empurrou para debaixo do tapete. O silêncio, muitas vezes, não é a ausência de Deus. É o tempo em que Ele está organizando por dentro o que você só conseguirá ver por fora lá na frente. É importante também não confundir o silêncio de Deus com abandono. Abandono é ausência. O silêncio, nesse caso, é método. Assim como alguém que está aprendendo a andar sem apoio precisa, em algum momento, soltar a mão de quem o sustenta para dar os próprios passos, Deus, às vezes, parece se calar apenas para que você perceba que aquilo que Ele já plantou em você é suficiente para continuar. Ele já te deu palavra, experiências, livramentos, consolo. No silêncio, Ele te lembra disso de forma sutil, te conduzindo a olhar para trás e reconhecer quantas vezes você achou que não ia conseguir e, mesmo assim, conseguiu. Com o tempo, quem passa por esse tipo de silêncio aprende a reconhecer a presença de Deus não apenas em grandes respostas, mas em pequenos detalhes. Um dia em que você acorda com um pouco mais de paz, mesmo sem nada ter mudado. Uma palavra simples que alguém diz sem saber e que encaixa perfeitamente com o que você estava pensando. Um cuidado em algo pequeno, como um atraso que evitou um acidente, uma visita inesperada que quebrou um dia pesado. Sabendo olhar, você percebe: Deus continua aqui. A visão espiritual nesse nível não enxerga apenas o visível. Ela aprende a perceber Deus também quando Ele parece quieto. Você entende que a sua vida não está solta, que os seus dias não são aleatórios, que as suas lágrimas não passam despercebidas. Mesmo que o cenário ao redor não mude imediatamente, algo em você muda. E essa mudança interna é, muitas vezes, a maior obra que Deus faz no tempo do silêncio. Depois de tudo isso, Deus mexendo no seu interior, revelando o que estava oculto, aumentando a sua sensibilidade e te ensinando a caminhar mesmo no silêncio, chega um ponto em que a visão espiritual deixa de ser apenas algo que você sente e começa a se tornar algo que direciona a sua vida. Esse é o quinto sinal, quando aquilo que Deus está mostrando passa a influenciar de verdade as suas decisões, seus caminhos e a forma como você vive o dia a dia.
Não é mais só perceber o que está acontecendo espiritualmente, é deixar que isso mude a sua forma de agir. Nessa fase, você percebe que não consegue mais decidir as coisas do mesmo jeito. Antes, você tomava decisões apenas com base no que parecia mais lógico, mais rápido ou mais vantajoso. Agora, mesmo diante de algo que parece perfeito aos olhos humanos, você sente a necessidade de perguntar a Deus primeiro. E muitas vezes, o que o Espírito Santo coloca no seu coração não é o caminho mais fácil, nem o mais curto, mas é o caminho que te mantém perto de Jesus. A visão espiritual faz isso. Ela te tira do impulso e te coloca na direção. No dia a dia, isso aparece em escolhas simples. Você deixa de responder uma mensagem no calor da raiva porque sente que não é o momento. Deixa de entrar em discussões que antes você compraria facilmente, porque entende que não precisa provar nada para todo mundo. Começa a dizer não para convites que te afastariam de uma vida mais alinhada com Deus, mesmo que por fora pareçam agradáveis. E ao mesmo tempo, diz sim para oportunidades que te aproximam mais da fé, mesmo que ninguém entenda a importância disso. Aos poucos você percebe que já não vive só pelo que tem vontade, mas pelo que sente que é a vontade de Deus. A Bíblia mostra isso em muitas histórias de pessoas que, depois de terem seus olhos espirituais abertos, passaram a ser guiadas de forma diferente. Há relatos de pessoas que foram direcionadas a lugares improváveis, para falar com alguém específico, para ficar ou sair de uma cidade, para tomar decisões que humanamente pareciam estranhas, mas que no final fizeram todo sentido. O mesmo Espírito que guiou essas pessoas continua guiando hoje. Ele não faz isso apenas com líderes e figuras conhecidas. Ele faz com gente simples que está disposta a ouvir. Outro sinal de que a visão espiritual está guiando seus passos é que você passa a ter mais paz em decisões que antes te deixariam angustiado. Mesmo quando a escolha é difícil, há uma certeza lá dentro de que aquilo é o certo a fazer. Você pode até chorar, se entristecer, sentir falta do que deixou para trás, mas no fundo, sabe que obedeceu a Deus. Essa paz não vem porque tudo ficou perfeito, mas porque você sabe que está no lugar onde Ele quer que você esteja. É como alguém que caminha em um caminho estreito, mas com a convicção de que está indo na direção certa. Essa visão também começa a te usar em favor de outras pessoas. Você percebe que Deus te coloca em lugares específicos, em momentos específicos, para falar uma palavra, ouvir um desabafo, fazer uma oração discreta. Às vezes, você sente no coração que precisa mandar uma mensagem de encorajamento e só depois descobre que aquela pessoa estava no limite. Em outras vezes, você sente que precisa ficar em silêncio e apenas ouvir, sem julgar, sem dar respostas prontas. É a visão espiritual funcionando na prática. Você não só enxerga mais, mas passa a ser canal de Deus no meio do que está enxergando. Outra marca desse quinto sinal é que você não se impressiona mais tanto com o que é externo. A visão espiritual amadurecida faz você valorizar mais o caráter do que a aparência, mais a presença de Deus do que o ambiente, mais a sinceridade do que as palavras bonitas. Você passa a ter menos interesse em agradar todo mundo e mais interesse em agradar a Deus. Isso não significa ser grosso ou indiferente. Significa que, quando precisa escolher entre ser fiel ao que Deus te mostra e seguir a opinião da maioria, você começa a escolher a fidelidade. Esse ponto da caminhada não é perfeito. Você continua tendo dúvidas e lutas. A diferença é que, agora, quando o medo aparece, você lembra do que já viveu com Deus. Quando surge a vontade de voltar atrás, você lembra de como Ele cuidou de você nas outras fases. Quando mexeu no seu interior, quando revelou o que você não via, quando te fez mais sensível, quando ficou em silêncio.
mas não te abandonou. A visão espiritual vai juntando tudo isso dentro de você, como peças de um quebra-cabeça. E quando olha para trás, você percebe que não está caminhando sozinho. É comum nesse estágio que Deus te peça coisas que exigem renúncia. Às vezes, Ele pede para você perdoar alguém que te feriu profundamente. Em outro momento, pede para você abrir mão de algo que te dá segurança, mas que não faz mais parte do plano dele para a sua vida. Em outras situações, Ele te chama para servir mais, para se envolver mais com o que é do reino, mesmo que isso não traga reconhecimento humano. A visão espiritual, quando governa os passos, te ensina a obedecer, mesmo quando você não entende tudo. No dia a dia, isso pode significar reorganizar prioridades. Talvez você comece a separar um tempo específico para falar com Deus, mesmo em uma rotina corrida. Talvez passe a cuidar mais do que consome na mente, escolhendo melhor o que vê, o que ouve, o que lê. Talvez perceba que precisa se afastar de conversas que sempre te derrubam espiritualmente e se aproximar de pessoas que te ajudam a permanecer firme. Não são decisões grandes aos olhos do mundo, mas diante de Deus são marcas claras de que a visão espiritual está moldando o seu caminhar. E pouco a pouco você percebe que não quer mais viver como vivia antes. A visão que Deus te deu passa a ser um ponto de não retorno. Você não consegue mais se conformar com uma vida espiritual mecânica, fria, automática. Quer estar desperto, atento, pronto para ouvir e obedecer. Mesmo em dias difíceis, algo em você permanece de pé. E isso já não é só força sua, é fruto daquilo que o Espírito Santo está construindo em você. Agora que você caminhou por todos esses sinais, talvez tenha percebido que, em algum momento deste vídeo, Deus falou direto com você. Pode ter sido quando falamos daquela inquietação por dentro, quando algo que antes era normal começou a incomodar. Pode ter sido quando lembramos das situações em que a verdade veio à tona, mesmo que tenha doído. Talvez tenha sido quando falamos daquela sensibilidade que te faz chorar na presença de Deus, ou do silêncio que parece vazio, mas, por dentro, está te amadurecendo. Ou ainda quando falamos sobre decisões guiadas por Ele, e você percebeu que já não consegue viver do mesmo jeito de antes. Tudo isso junto não é coincidência, é um caminho. Deus não dá visão espiritual apenas para te fazer enxergar mais. Ele dá visão espiritual para te fazer viver melhor aos olhos dele. A inquietação te tira da acomodação. A revelação te tira da ilusão. A sensibilidade te aproxima do coração de Deus. O silêncio te ensina a confiar mesmo sem ver. E por fim, a direção nos passos te leva para o lugar onde Ele sempre quis te conduzir. Nada disso é à toa. Cada fase foi um cuidado, mesmo nas partes que você não entendeu na hora. Talvez, olhando para trás, você se lembre de momentos em que se sentiu completamente perdido, sem saber o que fazer, mas de alguma forma está aqui hoje, ouvindo essa mensagem. Isso por si só já é um sinal. Deus não te deixou solto. Ele te guardou em meio a situações que poderiam ter te afastado de vez. Ele te sustentou em noites em que você achou que ninguém te via. Ele te protegeu de decisões que lá na frente seriam um peso. E agora Ele está te dizendo de forma clara: eu estou abrindo a sua visão, porque eu tenho um propósito com a sua vida. A visão espiritual não é um privilégio para poucas pessoas, é um convite para todo aquele que quer caminhar mais perto de Jesus. Ela não te afasta da vida comum, das responsabilidades, da família, do trabalho. Pelo contrário, ela te ensina a viver tudo isso com consciência espiritual. Você passa a perceber que não está apenas cumprindo tarefas, mas servindo, amando, perdoando, escolhendo, ouvindo e falando de um jeito que reflete aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Talvez você esteja em uma fase em que tudo isso ainda parece confuso.
Sente o coração inquieto, percebe que algumas coisas já não combinam mais com você, vê máscaras caindo, sente mais, chora mais, passa por períodos de silêncio e, ao mesmo tempo, se vê sendo levado a tomar decisões diferentes. É normal se sentir assim no meio do processo, mas o importante é lembrar: Deus não começa uma obra para deixar pela metade. Se Ele começou a abrir sua visão, é porque quer te levar até o fim desse caminho. E esse fim não é derrota, é amadurecimento, é aproximação, é vida com propósito na presença dEle. Hoje, o convite de Deus para você é simples e ao mesmo tempo profundo. Não desperdice o que Ele está te mostrando. Não trate como coisa da cabeça aquilo que, no fundo, você sabe que é o Espírito Santo falando. Se Ele está te inquietando, pare e ouça. Se Ele está te mostrando verdades difíceis, peça força para encarar. Se Ele está aumentando a sua sensibilidade, não endureça o coração. Se o céu parece silencioso, continue firme, mesmo assim. Se Ele está guiando suas decisões, mesmo quando o caminho é mais estreito, permaneça obedecendo. A visão espiritual não é para te encher de medo, mas para te encher de responsabilidade e paz. Responsabilidade, porque você passa a entender que suas escolhas têm peso espiritual. Paz, porque você percebe que não está caminhando sozinho. Há um Deus que enxerga o que você não vê, que sabe o que você não sabe, que já está na frente dos caminhos que você ainda nem percorreu. E Ele decidiu abrir os seus olhos para que você não viva mais no escuro, nem seja levado por qualquer vento, mas caminhe firmado na verdade. Se essa mensagem falou com você, se em alguma parte desse vídeo você sentiu que Deus estava tratando diretamente com o seu coração, eu quero te pedir uma coisa bem específica. Escreva nos comentários esta frase como um ato de fé e entrega diante de Deus e diante de quem vai ler. Senhor, abre ainda mais a minha visão espiritual. Essa frase é simples, mas é uma oração. É como dizer: eu não quero viver no automático. Eu quero enxergar o que o Senhor está fazendo e quero caminhar na sua direção. E se essa palavra te edificou, eu quero te pedir mais 3 atitudes que ajudam muito esse propósito a alcançar outras pessoas. Primeiro, se ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal agora. Isso faz você continuar caminhando com a gente em outras mensagens que o Espírito Santo colocar em nosso coração. Segundo, deixe o seu like neste vídeo. Isso faz com que a plataforma entregue essa mensagem para mais gente que pode estar vivendo exatamente o que você está vivendo agora. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser um familiar, um amigo, alguém da igreja, alguém que você percebe que está passando por uma fase de muitas dúvidas, inquietações e mudanças. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para abrir a visão dessa pessoa também. Lembre-se sempre, Deus não errou quando te escolheu. Ele não se enganou sobre você. Mesmo com as lutas, com os erros, com as fases em que você pensou em parar, Ele continua vendo em você alguém que pode enxergar além do que os olhos naturais veem. E quanto mais você permitir que Ele trate o seu interior, revele o que precisa ser revelado, afine sua sensibilidade, te acompanhe no silêncio e direcione seus passos, mais clara ficará a certeza de que Ele está conduzindo a sua história. Que a partir de hoje, você não tenha medo da visão espiritual que Deus está te dando. Que você abrace esse processo, se aproxime mais de Jesus. Fale com Ele com sinceridade, peça ajuda quando não entender e permita que essa visão não seja apenas algo que você sente em alguns momentos, mas um novo jeito de viver todos os dias. Fique em paz e até o próximo vídeo.